Olá, sejam todos bem-vindos ao Timbila Cast. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem causado debates e preocupações nas redes sociais: o suposto desaparecimento dos órgãos genitais. Para nos ajudar a compreender melhor em torno desse assunto, temos aqui dois convidados que irão falar sobre Saudações, eu sou Rafino Vasco. Na área profissional sou gestor cultural e sou acadêmico, licenciado em ensino da língua inglesa com habilitações em português pela Universidade do Congo. E por outro lado também temos um convidado que faz parte da saúde. Boa tarde, sinta-se cumprimentado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Chamo-me de Salomão Pedro Chiruca, eu sou técnico de saúde e concurso formado em técnico de psiquiatria e saúde mental. Há relatos, na verdade, de que isso tem acontecido. Numa primeira fase ouvimos e temos visto nas redes sociais que aconteceu em Cabo Delgado, em seguida na Nampula. O técnico, o que é que tem a nos dizer com relação a esse assunto? Muito obrigado pela questão e cumprimentar lá os nossos ouvintes. Estamos aqui a falar sobre o síndrome de Coro. Está a criar muitos danos psicológicos, não só físicos, e desinformação por parte da sociedade. Antes disso, eu vou definir o que é isso de síndrome de Coro, que é um transtorno psicológico, não é? Psicológico que é raro, que o indivíduo pensa que seus órgãos genitais vão desaparecendo ou vão diminuindo o seu tamanho só por questão de um toque. Então, esta situação está a causar danos psicológicos e físicos, até além disso, está a causar aquilo que são despesas ao nível da saúde, porque são situações em que aparecem na unidade sanitária com ferimentos e situações místicas que nós, como saúde, temos dado o nosso máximo de forma a desmistificar essa informação para que a população tenha a mesma informação realmente o que é sobre o síndrome de Coro. Bom, como disse o psiquiatra Chiruca, muito bem definiu que é um transtorno, né? Psicológico, que é algo que mexe, né, com a nossa mente, que algo está a desaparecer e o que não é. Então são mesmo mitos, boatos, e que nós como sociedade, como população, temos que ter a consciência de analisar fatos reais e boatos, sobretudo no que tange a reações, né? Até que o que mais preocupa a sociedade não é o tal boato, mas a reação das pessoas pelo boato, porque já há espancamento, mortes, linchamentos. Então nós queremos que a sociedade pare e tente selecionar o que é real e o que não é, por conta das redes sociais. Então eu acho que temos que todos ter consciência e ter habilidades e conhecimentos de como lidar com esse tipo de assunto. Tem pessoas que têm usado fisga e alfinete como forma de se Vamos falar proteger. aqui de objetos que, em algum sentido, servem para outro tipo de atividade. O alfinete simplesmente serve para encaixar aquilo que é as fraldas dos nossos filhos. E as borrachas também servem para amarrar alguns objetos que a gente carrega nos nossos transportes ou em algum outro, em outro sentido. Então isto está, e esse boato está a criar mesmo um pânico naquilo que é na sociedade, e nós chamamos isso em psicologia ou em psiquiatria um transtorno ansioso, não é? Ou um transtorno cultural. As pessoas pensam que, não é, usando esses objetos, não é, irão proteger-se contra o desaparecimento dos seus órgãos genitais. Isso é um mito, é por isso que está a nos criar mesmo aquilo que nós devemos fazer na saúde: transmissão de conhecimento, transmissão de informação, não só na unidade sanitária onde nós trabalhamos, mas sim em outros locais, seja nos mercados, sejam em outros ambientes de aglomeração, não é? Por forma a retirarmos este pensamento que faz com que o indivíduo pense em usar objetos, carregar objetos no seu próprio, não é, corpo, por forma a que se proteja contra o desaparecimento do seu órgão genital,
isso é um mito e nós estamos a criar formas, por forma a expandirmos, não é, as nossas palestras, para que eles não usem esses objetos, porque esses objetos foram fabricados para um outro tipo de atividade. Então nós, como saúde, estamos a trabalhar nesse sentido para a transmissão desses conhecimentos. Caso esse utente, esse indivíduo, não é, que usa esses objetos por forma a se proteger, ele deve aparecer na unidade sanitária, procurar lá uma ajuda profissional, seja com psicólogo, seja com técnico de psiquiatria, aquele que é um agente, não é, de saúde, por forma a que ele possa se informar melhor, não é, para que ele não use esses objetos por forma a se proteger. Para se proteger é necessário que aproxime, não é, as figuras competentes, para que ele possa ter informações corretas, não é, para que os outros que estão lá na residência, estão lá em casa, estão lá na comunidade, também possam a seguir o mesmo exemplo. E ele vai informando, não é, que a informação vem da saúde, ele vai transmitindo essa informação na sua própria comunidade. Qual é a recomendação que é dada a uma pessoa que se encontra nesse estado? A recomendação que nós damos sempre nas nossas palestras é incentivar, não é, aquilo que a desinformação, não é? Incentivarmos que essa situação que está a acontecer agora são pessoas que não têm conhecimento sobre a ciência, são pessoas desinformadas, são pessoas que estão a alastrar o medo nas pessoas, nas outras pessoas, e isso está a criar, não é, aquilo que são desvantagens, não é, na nossa comunidade. Então nós estamos a trabalhar nesse sentido, por forma a desmistificar. E quando um certo tipo de indivíduo tem tido esse comportamento, nós aproximamos, não é, informamos sobre o que é o síndrome de Coro, quais são as desvantagens que eles podem criar na sociedade e forma de como se proteger contra essa desinformação, não é? Então, nós damos aquilo que é o nosso apoio psicológico, não é? Na unidade sanitária, seja lá na comunidade. Não só, se nós formos a notar que esse indivíduo está a desencadear ou a desenvolver uma ansiedade, uma depressão, um trauma, não é? Com relação a essa desinformação, nós damos o nosso apoio. Além disso, quando formos a notar que a situação está a se agravar, nós temos medicamentos, os antidepressivos, por forma a que esse indivíduo, não é, tome e tenha um segmento hospitalar, por forma a retirar essa informação errada que está a criar danos, não só na unidade sanitária, mas também ao nível da comunidade. Para se prevenir, simplesmente é procurar informações corretas, não é? Claro que está a criar pânico na sociedade. Então, por forma a que se previne contra essa desinformação, então procura as pessoas recomendadas, não é? Temos os professores, temos os agentes polivalentes de saúde, temos os psicólogos, os psiquiatras, temos a polícia, não é? E nós todos aqui estamos a trabalhar em prol de uma desinformação que está a criar danos. Se este paciente, esse indivíduo está desinformado, então que procure os órgãos competentes para que ele possa se informar melhor sobre o que é mesmo esse desaparecimento dos órgãos genitais, em que a ciência nunca veio à tona, não é? Só por causa de um toque, os seus órgãos genitais vão desaparecendo. Então, para nós, se a ciência diz que é mentira, não é? Se nunca aconteceu, também é essa informação correta que nós devemos transmitir para o indivíduo lá, não é, que está a nos assistir neste momento, por forma a que, se tem essa desinformação, procure os órgãos competentes para poder se informar melhor, para que ele possa transmitir às outras pessoas que também precisam dessa mesma informação. Então, é esse trabalho que nós estamos a fazer. E qual é a recomendação que é dada a toda a gente que está a ver esse vídeo desse lado aí? A recomendação por parte da saúde, não só como um órgão que trabalha com a população, a nossa função é salvar vidas. Então, são muitas vidas que estão a se perder só por causa de uma pequena desinformação. São muitas famílias que estão a se desentender por causa dessa pequena desinformação, por causa de um toque. Então, é para convidar a toda a população, aquele que, não é, desconhece, não é, sobre o síndrome de Coro,
procure as entidades próprias que nós estamos aqui, por forma que se informe melhor para evitar danos físicos, danos psicológicos, danos materiais, não é? O dinheiro desse alfinete, dessa borracha, ia servir para alguma coisa no seu familiar. Então, procure os órgãos competentes para que possa se informar melhor. Se padece de uma patologia, não é, psiquiátrica ou psicológica, procura os profissionais de saúde. Nós estamos aqui para ir atender e criar forma para que você se informe melhor. Em linhas muito breves, irei dizer que nós temos que ter calma na resolução dos conflitos, né? Calma, e sabemos resolver conflitos na base legal, não usando agressividade ou usando, como se diz, resolver com as próprias mãos. Então nós temos que encontrar soluções pacíficas com vista a encontrar soluções também pacíficas para que ninguém saia lesado mediante este boato de encolhimento dos órgãos genitais. Então o que eu chamo a consciência a todos é que saibamos resolver as nossas diferenças, as nossas preocupações nas bases legais, sem infringir a lei. Pessoal, já ouvimos, os agentes competentes disseram e, pelo visto, já pode perceber em torno desse assunto que o que está a circular nas redes sociais, na verdade, é um boato. Então nós devemos pautar por aquilo que é o certo. Pensar com calma e agir de forma correta e aproximar os agentes competentes de modo a ultrapassar esse assunto. Fiquem conosco e voltamos para a próxima.